O que acontece antes é que nós, a morte é quando a separação do corpo e da mente acontece. Então, o ensinamento de dizer a súplica do bardo, em que damos a oração à pessoa que faleceu, é para ser feito durante o período do bardo, não depois. Então, isso, o que é que acontece? Porque a mente, quando entra em bardo, quando entra se separa do corpo, então ela tem uma grande claridade e tem também ouve muito, então ela nessa altura é a altura propícia para ouvir os ensinamentos das súplicas do bardo. Então é muito importante compreender os outros estágios, mas em primeiro lugar precisamos de compreender a realidade, a natureza da nossa consciência nessa altura. Como o Buda ensinou no Sutra, que, que os três reinos, o do reino do desejo, da forma e sem forma, e nestes três reinos estão sempre em mudança. É como as nuvens no céu. Nós podemos vê-las, mas estão sempre em movimento. Estão sempre a mudar a forma, então não ficam no mesmo local, então existe sempre movimento e impermanência.
Então, Então, nos três reinos, o que acontece é que há uma impermanência completa. Está sempre tudo em movimento. Nos três reinos, do desejo, da forma e sem forma, o que acontece é que nós estamos sempre em movimento e então nascemos, vivemos, morremos e tudo isso é assim. Então, é importante que agora. E eu agora tenho um som estranho no canal que eu não entendo. Então, o que é preciso é ter como consciência que nós estamos sempre em movimento e que morremos e que não sabemos qual é a hora da morte, porque é sempre tudo muito impermanente, tal como as nuvens no céu. Então, a vida dos seres sencientes é muito rápida e é muito rápida, acontece bruscamente. Como houver um relâmpago que apareça e que pode fazer com que a vida desapareça nesse mesmo instante. Nós vemos esse relâmpago e depois, quando queremos olhar para ele ou filmar ou qualquer coisa, já não está lá. Então, o Buda também disse que toda a vida é estar sempre a movimentar-se, nunca vai para trás, vai sempre à frente. É como um observador é como um observador que caia, então ele cai sempre, nunca pode subir. Então, isso é a mesma situação com a vida continua sempre em frente e não volta para trás. Então, nós não sabemos qual é o momento da nossa morte, porque pode vir como um relâmpago.
Então, compreendendo a natureza das nossas vidas, não é algo que devemos desenvolver apego. O que quer que tenhamos e acumulado na nossa vida, através do trabalho, ou o que quer que seja, ou família, ou riqueza, ou possessões, no momento da morte, isso tudo desaparece. No momento da morte, nada será levado connosco. Então, nada virá para a nossa vida seguinte. Na nossa vida seguinte, nenhuma dos nossos membros da família, nem nada virá connosco. Então, isso mostra que não devemos estar apegados às coisas que temos. Então, o corpo e a mente são separados, mas a mente continua. O corpo desaparece, mas a mente continua e sobrevive. E, portanto, o Dharma é a única coisa que a mente poderá levar, porque o Dharma não é uma coisa física, mas tem uma qualidade que permanece na mente. Nós precisamos então da mente, do Dharma, porque é a única coisa que nos vai ajudar no bardo, é o Dharma. Como eu mencionei, é só depois de morrermos que, que a nossa força da vida, que o nosso karma e o nosso mérito, todos são, acabam que tudo que nós realmente morremos. Então, é só quando o nosso mérito do karma e o mérito acumulado e o karma que acaba que realmente a nossa vida física termina.
então, primeiro, para compreender a natureza, é o corpo mental, que deve ser mantido e ele é que é levado para o renascimento. É precisamente então a nossa consciência mental que é passada de uma vida para a outra e que passa no estádio intermediário. E é isso que temos que significar, o que é que, e mencionar o que é precisamente o estado do bardo, é precisamente esta situação em que a mente está entre o desligar do corpo físico e das outras qualidades, das outras consciências, e que se mantém para até o próximo renascimento. Isso é precisamente aquilo que é o estado do bardo. E a palavra bardo também tem vários significados, porque o outro nome de bardo é, em inglês, é a mente que surge por- porque tudo o resto é projeção da nossa própria mente. Então também chamamos à procura da luz, porque, porque no bardo nós estamos à procura da luz. Então é precisamente esta procura da luz que acontece no bardo. Então, pelo que eu percebi, pelas palavras um pouco interrompidas, então nós temos a questão de que o próprio bardo também é esta procura da luz e a procura da consciência clara, ou seja, da mente clara. E é isso que também é traduzido e é falado na língua inglesa como sendo o bardo. E nós também chamamos em que também nós comemos o cheiro, ou seja, nós não conseguimos comer a comida física, mas o cheiro permanece no estado do bardo, torna-se uma. Então nós apenas comemos com o cheiro. Então é também quando uma pessoa falece, todas as membros de família estão a queimar a sua favorita, a sua comida favorita, porque ele desse modo ao queimar a sua comida favorita, o palato da pessoa que falece recebe esse cheiro. Então, o comer fisicamente deixa de ser possível e passa a ser a comida passa a ser apenas pelo olfato, enquanto se vai dissolvendo as consciências.
Então, o ser no bardo eles estão à procura da vida, mas neste momento o professor chama pela mente e dá as instruções do bardo. O professor dirá ao ser no bardo que não devemos procurar e não devemos estar interessados em procurar e que devemos procurar e obter o corpo do Buda. Então devemos procurar por obter as marcas maiores e menores do corpo do Buda. Então não procurem por coisas samsáricas, nem por um corpo samsárico, mas sim pelo corpo do Buda. E é isso. E o professor também diz que todos os outros seres não devem, não devemos, não devemos acreditar que a samsara tem alguma coisa boa para oferecer. Porque não há nada bom no samsara. Então, portanto, nós devemos desenvolver uma mente não dualística e continuar à procura do corpo do Buda. Então, agora, com os estágios de samsara, há cinco estágios. Há o reino dos infernos, os fantasmas famintos, os animais, o humano e os deuses e os semideuses. Se nós vamos para os reinos dos deuses, então são seis estágios. Os deuses e os semideuses são muitas vezes contados como um, então fala-se como 5 ou 6. Portanto, ou 5 ou 6 estágios. Mas, na realidade, o estágio do bardo, então nós podemos renascer nos reinos dos deuses ou semideuses, mas ainda estaremos em samsara. Mas uma vez mais, nós ainda não chegamos ao nosso destino, que é a libertação do samsara.
se eu estiver em Florença e não estou na Índia, para mim, Florença não é importante porque não é onde eu estou na Índia. Então nós vamos... o nosso objetivo que nós temos é ir para a Índia e não em Florença, então, e precisamente o bardo não é o estágio final, mas nós queremos sair de Samsara. Então, e desse modo nós queremos precisamente fazer essa jornada para sair do Samsara. Então é precisamente através disso que o bardo acontece para ver qual é o próximo renascimento e precisamente se o nosso objetivo é libertar-nos do samsara, qualquer que seja o renascimento dentro do samsara, seja mesmo nos reinos superiores dos deuses e semideuses, ou mesmo o reino humano, ainda estamos no samsara. Então o nosso objetivo deve ser precisamente essa libertação do samsara. Então também é importante compreender quais são há 4 maneiras de nascer no reino samsárico. Samsárico, o nascimento miraculoso, aquele que vem do ventre da mãe, também dos ovos, e também o outro por nascimento diretamente do corpo, ou seja, divisão do corpo. Todos os seres nascidos nos reinos. Então o Guru Padmasambhava nasceu de uma maneira miraculosa. Não precisamos nascer do ventre da mãe. Nós nascemos naturalmente, espontaneamente, miraculosamente, como o Guru Padmasambhava. O segundo é nascer do ventre da mãe. E esse é o modo do reino humano e dos animais, os mamíferos. Há outro tipo que é através dos ovos, e que isso nós temos essa questão nos pássaros, e o último. Então, e também enquanto o nosso corpo dorme há muitos nascimentos, porque nós temos muitos seres que nascem no nosso corpo enquanto o corpo dorme, então que aparece através do nosso corpo. Então o ser do bardo pode nascer destes quatro tipos de nascimentos, e o objetivo principal
será conseguir nascer também no nascimento miraculoso. Então, neste momento, o professor ensina e mostra estes modos de ensinar e ensina como pode renascer. Então, o professor, então, por favor, não estejas em contacto com nenhum dos três últimos que se falou, mas por escolha, vai com alegria, vai para atingir o, o renascimento nos reinos puros, ou seja, miraculosos. E isso é possível. Então isto é possível fazer através com os bodhisattvas. Portanto, através do treino do bodhisattva, nós desenvolvemos a capacidade de poder depois renascer nos reinos puros. E é isso que o professor, com as instruções orais, irá precisamente conduzir o aluno a fazer. Portanto, o aluno, neste caso, o ser que está no estágio intermediário do bardo. Então, pode-se pedir como é que nós nos parecemos neste estágio. Quando nós morremos, o, o nosso corpo, o nosso corpo parece tal e qual como está, mas nós não parecemos como nós morremos. Nós, nós, nós vamos parecer como o renascimento que vamos ter no futuro. Quando nós morremos, o nosso corpo morre. Então, e nós entramos noutro estágio. Então, depois do estágio de clara luz, se nós renascermos no, no, no ser do infernal, então o nosso corpo, nessa altura, o ser do bardo parecerá como um ser infernal ou como um ser de um fantasma faminto. E se nós formos de renascer como um Deus, nós então iremos parecer como um Deus. Então,
mas só os seres que estão nesses reinos é que nos conseguem ver, não nós que estamos a falecer neste momento. Então, apenas estes corpos que do ser do bardo, conforme ele vai renascer, é que poderá ser apenas visto pelos seres desses próprios reinos e não dos reinos de onde a gente está a sair, neste caso do reino humano, que é a experiência que nós teremos. E nós dizemos que no estágio do bardo nós temos os olhos, o nariz, o ouvido, a língua, o corpo, mas não é na realidade não é nada não é desse modo. O não nós não estamos no estado físico, que temos no estado do bardo. Nós não podemos imaginar o nosso estado como sendo no estado físico que estamos a deixar. Então, com todas essas qualidades e consciências. Eu peço desculpa a todos, mas o som continua com muitas interrupções. Então, nós também temos a cor no estádio do bardo. Se nós vamos nascer nos reinos infernais, o nosso corpo será semelhante ao corpo de uma árvore queimada. Então a cor será desse tipo. Se nós formos nascer nos fantasmas famintos, a cor será como uma cor da água. Se nós formos nascer nos animais. E a nossa complexão será como o fumo. Nós vamos nascer como Se nós vamos nascer como menos, seremos um nascimento
dourado. Se formos nascer como um Deus, seremos branco. Teremos uma cor branca. É isso como esta cor aparece. E se nós acumulamos muitos méritos positivos, ou poucos méritos, haverá uma cor escura. Tudo será muito escuro se tivermos poucos méritos. Não teremos visão pura onde quer que vamos. Então, se nós tivermos acumulado muito karma positivo, nós teremos uma complexão muito brilhante. Então, os feitos negativos dar-me uma cor escura, senão, se tivermos boas ações, teremos então uma cor brilhante. E é desse modo, e teremos uma visão mais pura. Nós Então, será que nós, a pergunta é esta, será que nós, se somos supostos de nascer no reino dos infernos, será que nós vamos mesmo nascer no reino dos infernos? Então, isto aqui há duas visões separadas. Há a parte da visão do Hinayana, em que diz que se realmente tu acumulaste atos negativos durante a vida, que nascerás como no reino, nos reinos infernais,
definitivamente. Mas em Mahayana o que é que acontece? Diz-se que poderá ser feito uma purificação do karma durante o bardo. Então, o que acontece é que se nós conseguirmos e tivermos como objetivo realmente esta libertação e purificação do karma negativo que tivemos durante a vida, nós podemos purificar esse karma e a partir daí purificar os atos negativos que tivemos e então podemos renascer noutros reinos, em reinos mais puros. Então isso é uma boa situação em termos daquilo que é possível fazer através dos ensinamentos Mahayana e a compreensão do bardo. Então, nós, durante o bardo, nós podemos, nós próprios, através do nosso esforço e nossa diligência, desenvolver e purificar os atos negativos que fizemos durante a vida para que possamos ter um renascimento melhor. E por isso que é importante termos o Dharma para sabermos o que podemos fazer durante o estágio do bardo. E o professor pode nos orientar aqui. Então, durante estes 49 dias, nós podemos fazer fazer esta prática. Então, e nós podemos também, como pessoas vivas, fazer práticas para acumular mérito para a pessoa que faleceu, em termos de Vajrayana, de prática Vajrayana. É possível fazer isso. Portanto, como nós acreditamos que podemos acreditar o nosso renascimento, nós fazemos orações, mesmo que a pessoa tenha um karma muito pesado, se nós fizermos, os praticantes de Dharma fizerem orações em benefício de todos os seres, se calhar em vez de ser renascido num reino inferior, renascerá num reino superior. E isso é possível através das orações dos praticantes que estão a fazer orações também em benefício deste ser que faleceu durante os 49 dias do bardo. E, portanto, os membros da família da pessoa que faleceu podem fazer orações para a pessoa que faleceu, então aí temos que ter uma intenção pura e nunca focar nas ações negativas. E desse modo, e ter com humildade, fazer orações para beneficiar o renascimento do ser que faleceu.
durante o bardo dele. Então, é importante compreender que, a pessoa que está no estágio do bardo tem consciência de todos os pensamentos de todos aqueles que estão, à sua volta. E é importante então ter as melhores intenções como praticantes que estamos ali, a fazer a prática para beneficiar o ser do bardo, ter as melhores intenções e não ter, pensamentos negativos ou, pensar coisas negativas sobre esta pessoa, porque o ser do bardo tem consciência completa de todos esses pensamentos e, se isso acontece, então ele pode desenvolver, pura e simplesmente emoções negativas, como o ser do bardo, e ao fazer isso, ao ter essas emoções negativas, como zanga ou ódio, por exemplo, ele poderá vir a renascer em reinos infernais, e esse não é o objetivo de maneira nenhuma. Então é muito importante que tanto o lama, como os praticantes, como a família, que estão à volta da pessoa no estágio do bardo, nos 49 dias seguintes, que tenham sempre estas boas intenções e pensamentos positivos sobre esta pessoa e não desenvolvam pensamentos negativos ou cobranças ou o que quer que seja sobre esta pessoa, porque esta pessoa, no estado do bardo, vai ter consciência de todos esses pensamentos que estão a desenvolver-se. E então, de modo a que a pessoa tenha no estádio do bardo tenha um renascimento bom, é importante precisamente manter esta boa intenção, intenção pura, para que ele renasça de um modo melhor.
Então, a consciência do bardo, a pessoa que está no bardo consegue, viajar, por tudo, por todos os locais. Ele não tem barreiras nenhumas que o parem, ou seja, ele pode viajar através de, a consciência pode viajar através das paredes, através de muros, através de árvores, através de tudo. Nada os pode parar. Mas o que acontece é que há 2 situações que há que mencionar que, pode parar a consciência, dependendo do karma da pessoa que está no bardo. Então, essa pessoa, como normalmente não, a sua consciência pode viajar, é só o pensamento que vier na altura, ele viaja para esse local, ele ou ela, então é pura e simplesmente de termos cuidado porque ele viaja para onde se desenvolver o pensamento ou a intenção dele. Então, aquilo que pode realmente parar é, dependendo do karma, o ventre da mãe. Ou seja, dependendo do karma, se ele tiver um karma para ser um renascimento humano ou um renascimento que seja através do ventre, quando ele encontra esse ventre, ele pode parar e aí já não passar mais, porque será o caso em que ele entrará no renascimento. A segunda situação é a estupa de Bodh Gaya. Como a estupa de Bodh Gaya é extremamente santa e sagrada, pura e simplesmente devido a essa energia tão pura e tão maravilhosa da estupa de Bodh Gaya, ele não consegue passar por essa estupa. Então, essa é a outra exceção. Então, as duas exceções que podem parar a consciência do bardo é precisamente o ventre da mãe onde irá renascer ou a estupa de Bodh Gaya, na Índia. Então, é por isso que nós devemos manter as imagens positivas sobre a pessoa que está no bar durante os 49 dias, mas os seres samsáricos podem permanecer no bardo por muitos anos, ou éons, ou mesmo éons. Portanto, é uma questão que nós próprios não sabemos. Eu ouvi uma história de um professor que um ser tibetano passou para o bardo e ouviu orações de um indiano e que esse indiano realmente, que era um outro ser que estava na altura a fazer orações, esse indiano queria ir para um centro Sakya, queria estar com Sakya Trishan. Então, acontece que ele realmente fez este pedido e foi o que eu consegui compreender.
Então, eu compreendi mais um bocado. Então, havia apenas uma pessoa que rezou por este tibetano que faleceu e este tibetano, entretanto, ah, conseguiu entrar no corpo de um indiano. E este indiano realmente tinha como grande vontade ver Sua Santidade Sakyatrichan e então eles foram à Índia procurar com a mãe, este indiano foi com a mãe à Índia visitar Sua Santidade Sakyatrichan. E quando lá chegaram, esta pessoa começou a falar tibetano diretamente com Sua Santidade e explicou totalmente tudo a Sua Santidade, o que se tinha passado, que no estádio do Bardo ele tinha sido um tibetano e que no estádio do Bardo ele tinha vindo para esta pessoa e com esta pessoa então tinha explicado precisamente tudo e que ele próprio começou a falar apenas tibetano e com grande admiração da mãe, que não percebia porque é que ele conseguia falar tibetano. Então, o que ele falou foi que realmente que ele não tinha tido orações nenhumas no seu estádio do Bardo e que tinha sido levado para o ventre desta mãe com uma maneira muito esfomeada, sem orações, e então Sua Santidade mandou oferecer muita comida a este ser, e este ser comeu muita coisa. E então ficaram todos muito admirados, principalmente a mãe deste ser. Então há muitas experiências destes renascimentos e destas situações que são contadas e que nós realmente temos que manter uma mente aberta porque estão para além para além dos conceitos que nós realmente temos. Então, é importante permanecer nesta questão de ter um caminho no futuro. Então, será que nós então nascemos apenas uma vez ou temos uma continuidade que a nossa mente tem uma continuidade? E então aquilo que Sua Eminência falou é que realmente nós temos que mentalizarmos ou a percebermos que existe essa continuidade e então abrir precisamente a nossa perspectiva para o futuro, porque essa continuidade irá acontecer. Então é importante manter isso em mente, realmente, que a mente é um contínuo e esse contínuo é que se vai desenvolvendo nos vários renascimentos e é importante ter isso em mente quando estamos nesta vida, que não é apenas esta vida que nós temos, mas apenas esta continuidade. Então, é importante perceber que o estado de Bardo é considerado normalmente por 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7 49 dias. E o que acontece é que nós temos várias possibilidades de renascimento e nós próprios morremos e renascemos ao fim de cada semana. Então, se na primeira semana, quando nós acabar a primeira semana, nós podemos já ter encontrado um novo renascimento e não voltarmos a entrar no estado do bardo. Mas se não encontrarmos esse renascimento, então voltamos a renascer no estado de bardo em que estávamos e passaremos a segunda semana e a partir daí poderemos no fim da segunda semana ter já encontrado um estado de renascimento.
senão isto poderá acontecer repetitivamente até às 7 semanas. Então, o que acontece é que Sua Eminência falou que cerca de 95% das pessoas que estão no estado do bardo terão encontrado um renascimento ao fim de 7 semanas. Portanto, neste processo eles morrem e voltam a renascer, morrem e voltam a renascer no estado de bardo, a não ser que tenham encontrado um renascimento propício e que saiam desse estado do bardo. Então, aquilo que Sua Eminência falou é que cerca de 95% das pessoas que entram no bardo, então terão tido um renascimento ao fim de 49 dias. Então, nós também temos que compreender que no estado do bardo, o nosso estado de consciência é muito mais sensível a tudo. Então, existem os 4 sons terríveis, e os 4 sons terríveis são precisamente o som dos elementos que se dissolvem. Então, por exemplo, nós ouvimos esses sons terríveis de uma maneira estrondosa, e então é importante perceber que, por exemplo, quando o elemento da terra se dissolve na água, então o que acontece é que parece que uma montanha enorme se está a destruir e a tombar mesmo à nossa frente. E nós não nos devemos ficar, como é que eu hei dizer, ficar impressionados com estes sons ou ter receio destes sons. Portanto, devemos continuar com uma estabilidade meditativa importante nesse próprio estado e não ter receio destes sons. E isto vai acontecer também tipicamente com os outros elementos. Então, quando o elemento da água se dissolve no fogo, portanto é a segunda dissolução, é como a mesma situação de que como se o éon tivesse terminado. Ou seja, quando o éon termina, tudo é terminado e então, pura e simplesmente, todo o mundo, todo o ruído é destruído, os oceanos são perturbados e grandes sons aparecem porque existe precisamente o final desse éon, portanto, desses oceanos e dessas situações. Então, novamente, manter a nossa meditação e não e, e, e manter.
Então, quando o fogo se dissolve no ar, então é como os fogos enormes no final dos tempos. Então, é precisamente estes fogos destruidores que nós vamos ter a sensação de presenciar, manter novamente a nossa estabilidade meditativa e não ter medo. Portanto, isto é são os sons que estamos a falar. Ok, então o último som terrífico é precisamente quando o ar se dissolve na consciência da nossa mente. Então é como o vento no final dos tempos, muito terrífico. Então é importante perceber e entender que tudo isto são projeções da nossa mente e não devemos estar com medo destes sons terríveis que iremos testemunhar ou experienciar na dissolução dos 4 elementos, dos 5 elementos na nossa mente. Então, estes são os sons terríficos e que compreendamos que isso é apenas uma projeção da mente e que essa projeção da mente. Então, podemos também ter grandes visões nestas alturas, como, por exemplo, estarmos a ver seres infernais, ou estarmos no inferno, e ou estarmos à beira de um precipício, e, portanto, para cair nos 3 reinos inferiores, e pura e simplesmente nós devemos manter a estabilidade meditativa e entender que isto é a projeção da nossa mente e que nós queremos realmente é manter esta estabilidade meditativa e estar na clara luz, na luminosidade. Só que estes estágios são muito assustadores para nós não termos medo destes estágios, porque são estágios que realmente nós estamos com uma sensibilidade muito, muito, muito aumentada e a nossa consciência, então, terá a sensação de ser uma coisa extremamente forte e, portanto, é importante entendermos que são projeções da nossa mente e nada mais. Então, num dos sutras que que o Buda falou, precisamente sobre este aspecto, nada é exterior. Tudo aquilo que está a acontecer nesses momentos no Dharma é tudo interior, é tudo a nossa mente que está a fazer projeções. Então, é importante termos a consciência disso. Hum,
Uh, os três reinos, o Buda também mencionou num sutra que que os três reinos de desejo, forma e sem forma são nada mais do que a nossa mente. Então, tudo se manifesta como apenas a nossa mente. Então, toda a paisagem, todos as montes, montanhas, as próprias pessoas, então, são, na realidade, a manifestação daquilo que a nossa mente faz. Então, e é precisamente devido ao karma que nós temos negativo e também aos hábitos negativos e também à ignorância que nós temos, que nós percebemos as coisas como sendo reais, mas na realidade isso não é verdade. Então é importante que nós compreendamos que tudo é manifestação da nossa mente e então tudo é como uma ilusão, ou seja, a realidade não é a realidade que nós vemos e pensamos ser sólida, mas é apenas uma ilusão porque é uma construção da nossa mente. E o que Sua Eminência falou é que também no bardo nós estamos com uma sensibilidade aumentada, então as coisas parecem-nos ainda mais reais do que na realidade elas são e devemos manter em mente que é precisamente uma ilusão. Então, o que é importante no estado do bardo é relembrar o guru e as três joias e desenvolver uma grande confiança e desenvolver uma grande devoção ao guru e às três joias, porque só eles nos podem ser o nosso refúgio neste estágio. Então, e tudo. Compreender que tudo é a natureza da nossa mente. E então é importante estudar a natureza da nossa mente. E todo o Dharma, seja ele de Samsara ou de Nirvana, é tudo dos estados samsáricos ou Nirvana, são tudo a criação da nossa mente. Então é isso que é a nossa própria mente, é tudo a nossa própria mente. Então nós temos que desenvolver esta compreensão enquanto estamos neste estado para que no bardo possamos desenvolver as coisas mais facilmente. Então nós devemos olhar para a natureza da mente, para a mente em si. Então quando nós olhamos para a mente em si, será que ela tem uma cor ou uma forma? Será que ela é azul, amarela ou é quadrada ou redonda? Nada disso acontece. Então nós devemos que realmente olhar para a natureza da mente e investigar a natureza da mente.
Então, se não conseguimos ver a cor, também não podemos dizer se são muitas ou poucas, ou um só ou muitos. Então, nada disso conseguimos dizer sobre a mente em si. Então, a mente é vazia de ser uma coisa só, é vazia de ser muita coisa ou de não ser nada, pura e simplesmente a mente tem uma natureza vazia. Ent- Então, se bem que ela seja vazia e seja vazio porque não pode ser considerada como uma ou muitas com uma cor ou com uma forma, então sendo vazia disso tudo, existe uma outra qualidade que é precisamente, ela é muito viva, a mente é muito viva, tem muita claridade e é muito brilhante. Então toda essa parte que nos dá precisamente essa luz, esse brilho, é precisamente se bem que seja vazio, ela tem esta qualidade também. Então, a mente é, segundo as palavras de Sua Eminência, a união de claridade e vazio, ou luminosidade e vazio. Então, se bem que quando estejamos no bardo nós tenhamos estas aparências que são terríficas e terrificadoras, não são apenas projeções da nossa mente e têm a ver com o karma que nós temos. Então, nós não podemos ter medo porque nós precisamos de compreender que é tudo como uma ilusão. E a natureza da mente desculpem, é livre como sendo a natureza do Dharmakaya. E então o Dharmakaya, como o Lama falou, ou Sua Eminência falou acima, é a união da claridade e do vazio. Então, e precisamos também de reconhecer, através do Dharma, que tudo isto é também o desenvolvimento do Sambhogakaya, ou seja, o nosso corpo de enjoyment, de gozo. Portanto, tudo isto é precisamente esse desenvolvimento.
causa desta ilusão. Não, não há, não é, não, então, porque a natureza de morrer e renascer, ela também é livre disto tudo, então ela não está num local nenhum, não permanece em local nenhum, então é também esta natureza, esta qualidade que existe no Dharmakaya e no Sambhogakaya. Não permanece em local nenhum. Permeia tudo. E finalmente a inseparabilidade dos três corpos, Nirmanakaya, Dharmakaya e Sambhogakaya. Essa inseparabilidade é aquilo que se chama o corpo completo, ou seja, o Svabhagakaya. Ok? Então, é isso. Então, é importante compreendermos que nós temos todas estas qualidades, temos todas estas qualidades. E precisamos de realmente desenvolver através do Dharma, desenvolver a compreensão disto. Então, com isto é o ensinamento no Bardo. Então, eu vou agora, então, como Manjushri representa a qualidade da sabedoria de todos os Budas, então ajuda-nos a libertar de toda a ignorância. Então, e que nos ajuda-nos a tomar consciência daquilo que deve ser adotado e o que deve ser abandonado. E também, e vamos desenvolver a sabedoria para saber conhecer a natureza da realidade e da natureza última da realidade. E dessa maneira também quebrar o samsara. Então eu vou agora dar a transmissão oral do mantra de Manjushri, que emana todas as qualidades de sabedoria de todos os Budas.